Aqui eu trago então uma pintura de um dos impressionistas aí que eu mais admiro, o cara de Boston, da escola de Boston, o Edmund Tarbell, tá? O título aqui então dessa nova fase da nossa apresentação é o olhar inocente, tá? Que é uh, um termo elegante para o que significa o que a gente passa a fazer então a partir dessa pintura acadêmica. Qual é o próximo passo? O que os impressionistas aprenderam a fazer? Eles aprenderam a ter o olhar inocente, tá? E desenvolver isso. O que isso significa? Tá? Aí, enfim, esse quote eu adoro do Tarbell, né? Ele simplifica o que ele faz, a pintura, chegar nesse nível de representação de uma cena, né? Como assim, eu só estou tentando deixar minha pintura mais como é, ou como, né, como ele vê. Tá? E aqui um quote do Monet, que é um dos meus, né, um dos mais famosos, talvez o impressionista mais famoso de todos, né? Todos discutem minha arte e fingem entender, como se fosse necessário entender, quando necessário é simplesmente amar, né? Amar aquela cena, né? E eu acho que, assim, se a gente for ver o pós-impressionismo e o que a arte vai se tornando até os contemporâneos dos dias de hoje, a gente vai indo para cada vez mais uma coisa que parece que a gente tem que entender. A gente ouve muitas pessoas falando assim, né? A maioria de vocês que eu imagino que gostam de pintar, de desenhar, gostam de arte, já viram alguém falando assim, mas eu não entendo nada de arte. Então a pessoa nem se permite conversar sobre, ou parar para ir no museu e olhar a coisa como se para entrar no museu, entrar numa galeria, precisasse entender tudo, né? Então, eu acho que esse quote aqui do Monet expressa muito o que um impressionista pensa enfim, faz da cena, faz da tela dele, né? Que é algo que é uma cena aquela cena ele visualmente adora, ele quer aquilo, ele quer representar aquilo, e simplesmente a cena por si é a beleza da coisa, fala por si só, não precisa entender, tem que olhar, admirar e gostar, né? Essa tela aqui eu já tive o prazer enorme de ver ao vivo e, enfim, ela é enorme e, enfim, não faz jus a gente olhar na nossa tela aqui do celular ou do computador, seja onde vocês estiverem olhando, não faz jus a ver a pintura ao vivo, né? As cores, a vibração, a relação de cores. Tá, então aqui eu vou apresentar um pouquinho, eu vou tentar sair da frente, mas deixa eu diminuir minha cabeça aqui. Se vocês sentirem minha falta, peço desculpas. Eu não quero tapar nenhuma pintura. Então, alguns impressionistas franceses de destaque aí, aqui à esquerda no topo, um Monet, né? Um Degas, um baita de um compositor, né? Renoir, à direita, né? Eu peguei uma peça do Renoir, porque o Renoir, se vocês forem ver aqui embaixo a gente tem na ordem mais ou menos organizada assim, o Pierre-Auguste Renoir, ele é um cara que, se tu for olhar, assim, a grande maioria das pinturas e pinturas famosas dele, tu vai pensar que ele não sabe desenhar, assim, né? Tipo assim, ou que ele não, enfim, ele não é muito preciso. O próprio Monet também. O Monet é uma coisa que muitos não sabem, a Maria não sabe, eu fiquei sabendo muito recentemente. No fim da vida dele, ele comenta, né? Ele vê os trabalhos do pessoal de Boston, da escola de Boston, e comenta assim, eu poderia ter me dedicado um pouquinho mais a um desenho preciso, né? Porque ele é tão entusiasmado, e o Monet é um criador, assim, um cara, talvez o pioneiro, assim, nessa revolução das cores e da luz, né? Mas especialmente das cores, o jogo de cores na tela, que ele se entusiasma tanto com isso que ele tem muita pressa por fazer muitos estudos muito rápidos do que ele está vendo na natureza, né? O impressionismo, ele tem essa característica. As coisas não acontecem por acaso, né? Mas uma das coisas que acontece no impressionismo é que esse pessoal está começando a ter acesso a novos materiais, novos pigmentos também, né? Pigmentos coloridos mais fortes, né? Que introduzem a capacidade de fazer, de ter uma gama maior de cores vivas, né? Então, e eles também têm, enfim, um movimento industrial humano, né, etc. Então eles têm tintas em tubo, que é uma coisa que não se tinha antes, né? Não era comum, e equipamentos de pintura em campo. Então eles passam a pintar muito mais em campo ao invés do estúdio. Isso é outra característica do impressionismo. Por isso também muito se relaciona o impressionismo com a ideia de pintura de paisagem, né? Que não é necessariamente só isso. É uma fase, eles pintavam de tudo, mas tem muito disso, né? E, enfim, aqui o Sisley, que é um cara pouco conhecido, mas é incrível, assim, as cores dele, né? Eu estava comentando do Renoir aqui, então, esses caras, eles
foram vistos na época como rebeldes, né? Como o pessoal que estava quebrando paradigmas, quebrando normas acadêmicas, né? A Lorena está comentando aqui, né? Capturar o momento. Sim, tem muito disso e existe uma ciência, existe uma forma muito característica deles, que eles foram descobrindo e aprimorando de como capturar o momento, né? Mas enfim, deixa eu me orientar aqui. Onde é que eu estava? Renoir, desenho. Eles fazem muito essa quebra, eles são, né, vistos, né, na época, então, e depois eles viram moda, né? Eles viram moda e o acadêmico começa a virar aquela coisa antiquada, etc. Mas a grande rebeldia deles, assim, ou talvez as maiores ou a maior, sim, eles eram tudo amigo, né? Era que na academia existia muito, assim, a questão da nobreza da arte, assim, se tu é um artista, né, categorizar, assim, se tu é um artista que pinta ou é contratado para pintar temas religiosos, contratado pela igreja, isso é a arte mais nobre, né? Se tu pinta realeza ou nobreza, isso aí tá logo abaixo, né? Retratos. Aí, então, categorizar, assim, tipo, natureza morta é a arte menos interessante. Então, tinha toda uma categorização, tinha toda uma rigidez na forma de avaliar, de incluir as coisas como importantes, etc. Que isso foi muito quebrado pelos impressionistas. E uma das coisas que eles fazem é isso, né? Eu vou pintar o meu mundo, eu vou pintar o cotidiano, muitas coisas ao meu redor, né? A minha esposa fazendo um piquenique, a minha filha estudando, qualquer coisa é uma imagem que eu posso capturar algo belo daquela imagem, né? Então, tem várias mudanças, tem várias coisas para se aprender sobre impressionismo. E aqui eu introduzo assim esse grosso dessas mudanças, né, para a gente ter um ambiente para entender essas mudanças todas aí que vão ser comentadas e compreendidas. Tá? Então aqui os franceses, tá, foi lá que o impressionismo começou, né, foi com esses caras aí. E aqui mais alguns exemplos de caras que eu admiro demais na Europa, tá? Dessa mesma, são meio que contemporâneos ali, desse século XIX, inicinho do 20, talvez alguns deles, né? Então, Antonio Mancini, né? Mancini, um italiano, enfim, fantástico. Essa aqui é uma das obras para mim que melhor representa o trabalho dele. Mas, enfim, tem toda a questão, tu consegue sentir, né? E uma característica de todos esses que eu estou trazendo para vocês é que vocês podem perceber que eles saem de um treino acadêmico, eles têm o treino da precisão, eles entendem de anatomia, eles entendem da forma de como a luz age, eles têm essa compreensão, eles têm esse mesmo estudo que os acadêmicos tinham, né? Mas eles também estão começando a não só se soltar, não é a característica só da pincelada, mas ter outras ciências, né, que eu vou ir trazendo aos poucos para vocês ao longo aí da semana, tá? Mas, enfim, desenhar pela luz, né? Desenhar pela luz e sombra, ter uma preocupação e, enfim, um acesso maior a cores, né? Anders Zorn, tá? Talvez para muitos um dos maiores da história, pintores mesmo, né? Muito, muito bom de simplificação e de volume, de forma, de luz, incrível, né? E que tem uma paleta com o nome dele, que o pessoal usa até hoje, né? Uma paleta simplificada. Ele utilizava para fazer todas as pinturas dele, basicamente, né? Preto, branco, um vermelho, se não me engano, um vermilion, né? Um vermelho bem mais ou menos dessa cor aqui, desse lenço, e um amarelo meio que ocre, assim, mas não era bem um amarelo ocre, né? Ele não tinha azul, ele usava o preto como o azul dele, e ele fazia um mundo, assim, tipo, muito, muito crível, assim, muito interessante, só com essas cores, né? Aqui o John Lever, que é um exemplo de um impressionista, né, da época inglês, né, aqui embaixo. Nikolai Fechin, né, faltou um N aqui, tá, gente? Fechin, se vocês quiserem pesquisar mais coisas dele. Já um russo, um cara um pouco mais solto, um pouco pinceladas um pouco menos seguradas, assim, mais texturas e tal, mas ainda assim que, enfim, por diversas vezes no trabalho dele demonstra toda essa capacidade, né, de desenho e, enfim, de representação também das coisas por luz e sombra, por cores, né? E talvez o meu favorito, assim, não francês nem americano, o Sorolla, que é um espanhol, né?
o maior impressionista espanhol. E na Espanha, como a Espanha foi um grande epicentro do clássico, assim, do pré-impressionista, tem Velázquez, tem alguns, né, Goya, que para muitos são os favoritos, são os grandes pintores espanhóis, mas para mim ninguém espera o Sorolla, que é o impressionista espanhol e de maior qualidade, assim. E as pinturas dele muitas delas são tipo assim monumentais, são muito grandes, né? E, enfim, uma das características então pra gente prestar atenção é isso, é como a simplificação desses impressionistas, ela diz muito, assim, né? Se tu parar para olhar, então, essa característica que vocês já devem ter percebido em pinturas impressionistas de perto eu vejo umas pinceladas, uma coisa super abstrata, de longe eu vejo a pessoa, eu vejo a imagem que ele queria me mostrar, né? Então, característica número 1, gente, pra gente pensar, pra gente saber um segredo, né? Aqui uma dica, um segredo impressionista. Não, né? Quando for pintar algo, desenhar algo, não dá zoom. O que não dá zoom? Não olha de vários pontos assim de proximidade. Pega a tua referência, põe ela num lugar e pinta ela como tu vê ela de um determinado ponto de vista, de uma distância fixa. Se é daqui que eu tô olhando essa coisa, é daqui que eu vou pintar essa coisa. Eu não vou ficar chegando perto para ver o que tem e botar detalhezinhos a mais. Eu não vou chegar, gente. Então vamos respirar isso aqui um pouco e vamos voltar lá De novo, eu não quero dizer que isso aqui é ruim por nada, tá? Mas aqui tu tem um zoom em cada parte, né? Cada parte é explicada quase que com a mesma intensidade, né? Então, assim, essa é uma das grandes características. E muitas vezes as pessoas acham que é um truque, é um negócio como será que o impressionista consegue, né? Essas coisas impressionistas são tão... parecem rápidas, parecem meio solto assim tal, mas coeso. É porque uma das regras assim de quem aprendeu isso, né, dentro do impressionismo é que, cara, não dá zoom. Acha o teu ponto de vista e pinta como tu enxerga aquela cena, tá? E a composição, Sr. Chen? Composição é um mundo, é um universo a ser conversado. Hoje a gente não vai ter tempo de falar de composição aqui, mas, enfim, composição ela pode ser mais, também, da mesma forma, né? mais baseada em conhecimentos, enfim, coisas geométricas e matemáticas e regras, etc. E muitas delas funcionam muito bem. Ou mais treino, feeling, avaliação, no final as coisas acabam se juntando, o resumo é esse, né? E vamos lembrar, não, deixa eu deixar claro aqui nesse momento, né? Vamos parar tá bonita essa página, né, gente? Eu fiz com carinho ela. Vamos deixar claro, eu não estou falando assim, impressionismo é o ápice, então ignora o que veio antes, esquece, tá? Muito pelo contrário, né? Como eu tentei falar antes, ali a questão da linha histórica, né? Tipo, as coisas são construídas uma em cima da outra, né? E esses caras todos aqui, como eu já falei agora recentemente, agora há pouquinho, têm o treino acadêmico, eles têm o conhecimento das coisas e eles só dão esse passo a mais.